Fala rapaziada, como é que vocês estão? Cara, saiu o último episódio de Loki. Cara, que série boa, mano. Que série. Ai, nota 10 de 10. Muito perfeita. Se tem uma coisa boa que a Marvel tem produzido pra gente nos últimos anos, é a série de Loki. E, infelizmente, essa série acabou porque, cara, foi tantas coisas boas, tantos episódios bons, a gente fazendo análises aqui de todos os episódios. Cara, eu vou sentir falta disso, vou sentir saudade de verdade disso, de ter essa conversa com vocês depois. Mas vamos pro episódio, vamos falar o que aconteceu. A gente criou várias teorias, algumas aconteceram, outras não, outras aconteceram em partes. A gente vai trazer tudo isso aqui. Mas o que eu posso dizer pra vocês, cara, é que agora o Loki é a figura principal da Marvel toda, sabe? É a figura que tá conectando tudo. O cara finalmente teve o glorioso propósito, que é uma fala que ele trouxe lá no primeiro Vingadores. E agora ele tem o seu glorioso propósito, que é segurar todas as linhas do tempo. Cara, fantástico. Ele realmente é um deus e deixou de ser o deus da mentira pra virar, sei lá, o deus de tudo. O deus das histórias, muita gente tá teorizando que é o deus das histórias. Não sei, ele é o deus dos deuses, porra. O cara ficou, porra, mais poderoso de todos. Bom, mas antes da gente começar, eu vou pedir pra vocês, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, se inscreva se você não tiver inscrito aqui no canal, tem muito conteúdo bacana, tem análise de todos os outros episódios de Loki dessa segunda temporada, tem análise de outra série, como Gen V, tem análise de filmes, tem muita coisa bacana aqui pra vocês, então, por favor, acompanhe o canal que vocês não vão se arrepender, beleza? E vamos pro vídeo. Então o episódio parte do princípio que o Loki já consegue controlar os seus deslizes temporais, algo que a gente viu no penúltimo episódio. E aqui ele já volta naquele momento onde o Victor Time ele vai lá tentar consertar o TA. E a gente vê que ele volta, e volta, e volta, e volta diversas vezes. E o Victor Time ele toda hora sofre aquela espaguetização, aquela morte lá. E acontece. E aí depois ele começa a voltar um pouquinho antes no tempo para tentar consertar as coisas antes, para tentar chegar mais rápido, para tentar, mas nada resolve, nada adianta. Então tem uma hora que ele vira pro OB, aquele momento onde o Ouroboros e o Victor Time estão se conhecendo pela primeira vez e fala: quanto tempo eu preciso para ter todo o conhecimento de vocês? E os caras falam: cara, sei lá, séculos. E aí corta pra cena alguns séculos depois. Cara, é fantástico, assim, eles resolveram a questão, simplesmente o Loki ele ficou num loop em séculos aí para aprender tudo, sabe? Aprender tudo sobre física quântica, sobre, sabe, o funcionamento da TVA e tudo. O cara virou um expert em tudo isso, sabe? Virou literalmente a pessoa mais inteligente ali dentro daquela sala, dentro daquele, sabe? De todas as pessoas que conhecem sobre o multiverso, sobre a TVA. E aí ele, de novo, ele vai lá e fala: ó, agora a gente precisa fazer isso e tal. O Victor Time vai lá, consegue fazer tudo, consegue consertar o TA, volta, sabe? É aquela felicidade, finalmente a gente conseguiu, mas eles não pensaram numa coisa básica, numa coisa que a gente já estava pensando aqui o tempo todo, é que as ramificações são infinitas. Então assim, não adianta você aumentar o tamanho do TA, porque você nunca vai aumentar aquilo no tamanho infinito para caber as infinitas ramificações. Então assim, uma hora ou outra tudo aquilo vai acontecer. Então ele entende que ele precisa voltar no princípio onde aquele que permanece ia ser morto pela Sylvie, porque ele precisava impedir que a Sylvie matasse ele. E aí, cara, quando ele chega lá, tem uma conversa fantástica. Mano, eu fico muito, não sei, eu fico triste e ao mesmo tempo não, porque é uma coisa muito perigosa a gente defender uma pessoa que tá sendo julgada por um crime, sabe, tão horrível, né? Porque violência doméstica contra a mulher é algo assim que a gente tem que abominar. Mas eu realmente fico triste pelo ator que a gente pode perder, sabe? O Jonathan Majors, ele prova mais uma vez que ele poderia ser um Kang grandioso, sabe? Aquele que permanece pra mim foi a melhor interpretação do Kang até o momento que a gente tem, sabe? A interpretação lá do Kang de Quantumania não foi ruim pela parte dele, de verdade, eu não acho que foi ruim a atuação do Jonathan Majors lá naquele filme, só que o roteiro era muito ruim. Então assim, isso não ajuda o ator. A gente sabe que roteiros ruins estragam boas atuações. Então lá ele não tinha uma boa atuação porque o roteiro era ruim. E mesmo assim ele conseguiu fazer um bom Kang ali. A gente tem os Kangs ali do Conselho dos Kangs, que pra mim não faz diferença nenhuma. A gente tem o Victor Timely, que a gente entende nesse episódio que é uma variante mesmo pra ser aquele bode expiatório lá daquele que permanece. Então
próprio Aquele que Permanece fala que, sabe, tipo, colocou ele lá só pra isso mesmo, pro Loki aprender a lidar com as linhas do tempo. E a gente tem o Aquele que Permanece, que pra mim realmente é o melhor Kang que a gente já viu até agora. E aí, de novo, ele traz toda aquela, sabe, aquela experiência dele na fala e falando, cara, isso tudo eu pavimentei a estrada pra você, sabe? Isso tudo que você tá passando, os deslizes temporais, foi por minha culpa. Então, assim, tudo que você tá passando agora, fui eu que pavimentei pra você justamente se cansar, ver que não tem o que fazer e, sabe, tipo, matar essa Sylvie aqui que tá querendo me matar e nós dois a gente pode controlar juntos. Eu ainda acho que ele não ia controlar junto com o Loki, porque a gente já viu ele fazendo isso com pessoas que ele ama, como a Ravonna. Então, de verdade, é impossível ele fazer isso com o Loki, deixar os dois comandando junto. Então ele ia, de alguma forma, ia mandar o Loki pra fora, ia matar, sei lá, ia fazer alguma coisa. Então o Loki, ele entende que, cara, não tem como mudar essa balança. Ele não vai matar a Sylvie porque é a pessoa que ele ama também, sabe? Ele tem esse sentimento desde a primeira temporada. Então ele, cara, ele é muito genial porque a gente sempre trouxe aqui teorias de que os três Guardiões do Tempo era Mobius, Loki e Sylvie. Isso não aconteceu de forma, né, literal como a gente estava esperando, não aconteceu o final com os três comandando a TVA juntos. Só que, de certo modo, eles fizeram essa metáfora pra gente quando o Loki ele vai pedir conselho tanto pro Mobius lá no primeiro momento onde ele foi capturado pela TVA, lá na primeira temporada, no primeiro episódio. Então ele aparece lá pra conversar com aquele Mobius e ele entende que, cara, aquele Mobius fala, mano, você precisa, sabe, tipo, fazer alguns sacrifícios e é melhor, sabe, tipo, você fazer essas coisas e ter um certo remorso do que ter um remorso de que você não tentou, não fez a coisa certa e no final, sabe, se tornou algo muito maior, muito pior, aconteceu o pior, ou ter mortes na sua mão. Então, assim, você precisa tomar essa decisão, você precisa, sabe, pensar desse lado. E é o lado da pessoa, tipo, totalmente, sabe, tipo, a gente tem dois lados totalmente diferentes. O Mobius, onde é derrotar todas as outras ramificações porque aquilo é o certo a se fazer e apenas existe o certo e o errado pra ele, então aquele é o certo e ponto e acabou. É um lado um pouco mais cético. Enquanto você tem a Sylvie, que é o lado totalmente radical. Ela fala pra ele numa conversa com o Loki, vai de novo, sabe, ter essa conversa com ela. E aí ela fala, cara, sabe, tipo, primeiro, se você quer me matar, eu não vou te dar a bênção pra isso. E segundo, sabe, tem que ter formas, a gente tem que deixar as coisas acontecerem, tem que deixar as pessoas terem um total livre-arbítrio de fazer o que elas querem, mesmo que essa pessoa que vai ter esse total livre-arbítrio, que ela faça um mal horrendo, você pode deixar. Então, assim, são dois polos totalmente extremos, sabe, é um lado contra o outro, e o Loki, através do conselho dos dois, ele entende qual é o propósito dele e onde ele tem que chegar. E aí é quando tem aquela cena fenomenal, aquela cena espetacular dele indo lá até o tear sem proteção nenhuma, porque ele é um deus, cara, aquilo ali não vai matar ele é um deus asgardiano, aquilo ali não vai acabar com ele, então ele vai lá, e aí ele troca aquela roupa pela roupa clássica dele, cara, com chifre, cara, cena espetacular, é a gente vendo, sabe, tipo um Loki renascendo das cinzas, literalmente, porque aquele é um novo Loki, um Loki totalmente diferente do que a gente vê lá nos filmes dos Vingadores, Thor, sei lá o que. Então, assim, é a renascença dele aqui, literalmente renascendo das cinzas, saindo das cinzas daqueles antigo Loki e se tornando um novo Loki, um novo deus. Ele destrói todo o tear, ele destrói aquilo tudo, ele mesmo segura as ramificações com a mão. Num determinado momento parece que ele tá matando as ramificações, tanto que até o Ouroboros fala, ele tá matando as ramificações, e aí todo mundo não entende o que tá acontecendo, por que ele tá fazendo isso. E aí a Sylvie fala, ele tá nos dando mais uma chance. E aí ele pega tudo aquilo, ele abre, não sei se é um portal, não dá pra entender muito bem aquilo, mas ele leva as ramificações junto com ele, e aí vai, e depois ele reacende as ramificações. Ele é um deus, assim, de verdade, gente. Se você tem uma religião, se você tendo ou não tendo uma religião, sendo ateu ou sendo religioso, você sabe que não se explica Deus. A gente não tem como, a gente é muito pequeno para entender o que é um Deus, como um Deus realiza as suas ações. Então, assim, eu só entendo como isso, ele é um Deus, então, assim, nem tudo a gente vai entender o que ele tá fazendo, nem tudo a gente vai ter explicação, e tá tudo certo.
A gente só tá vendo aquilo ali e tá entendendo o que tá acontecendo ali visualmente. Então ele reacende as ramificações, junta todas elas, e aí vem mais uma referência assim a questões históricas e mitológicas. Ele cria todas aquelas ramificações, e sim, as ramificações estão desse lado de um jeito vertical, e aí a gente vê um formato de uma árvore, é literalmente uma árvore nórdica, Yggdrasil o nome da árvore. É uma árvore que representa a vida, representa o mundo, é parte da mitologia nórdica, que o próprio Loki pertence a essa mitologia, então ele, sabe, cria essa árvore. E ele tem finalmente o glorioso propósito dele, que é de, sabe, de cuidar de todas as ramificações. Ele realmente vira esse Deus que tá ali tomando conta de tudo, sabe? Agora ele é a pessoa que, sabe, controla todo o multiverso, controla todas as ramificações. Ele entende, eu acho que aqui deu pra entender naquela cena final ali do Mobius se olhando, conversando com a Sylvie, e depois, sabe, focando, sabe, trazendo a tela pra outra cena e trazendo o Loki ali, sabe, se emocionando. Eu tenho a percepção de que ele não somente ele vê, mas ele também sente aquilo, sabe? Aquilo ali é a pura emoção dele de saber que, cara, ele deu uma nova oportunidade pros amigos dele. E para isso ele teve que fazer um sacrifício. O sacrifício dele é estar longe de todos, sabe? Agora o Loki vai viver sozinho, sabe? Tipo, sem ninguém ao seu redor. É só ele com ele mesmo ali e cuidando de tudo, porque é isso que um Deus tem que fazer. Esse final, esse glorioso propósito, cara, é algo espetacular. A gente teorizava muito que ele poderia se tornar o Vingador Prime, que é algo que acontece lá nos quadrinhos, nas histórias em quadrinhos. A gente tem o Loki se tornando o Vingador Prime. E aqui a gente vê uma mistura de algumas coisas, sabe? Eu ainda tenho um pouco do sentimento de que ele pode sim ser esse Vingador Prime. Por muitas das coisas que acontecem aqui, o Vingador Prime ele tem todo esse arco onde ele confronta as suas próprias variantes, ele entende tudo, ele entende todos os Lokis e como são os Lokis, como funciona o Loki, para ele finalmente realizar o seu glorioso propósito, que é estar de longe, observando tudo. E aí ele tem, sabe, o poder de criar os Vingadores, porque, sabe, esse é um propósito do Loki, é reunir os melhores heróis de todos. Esse é um propósito que o Loki percebe lá na história em quadrinhos do Vingador Prime. E aqui eu acho que, acima de tudo, ele é essa pessoa que está juntando tudo e está dando essa oportunidade dos heróis se juntarem, sabe? Seja para uma batalha com Kang, seja para uma batalha com quem for, sabe? Ele está dando essa oportunidade de todos viverem e poderem se reunir. Então, dessa forma, ele também, sabe, tem essa visão de Vingador Prime. Eu só não acho que ele vai ser essa pessoa que vai sair pra buscar essas pessoas, sabe? Isso não vai acontecer. Ele, a partir de agora, eu acho que ele não sai do lugar onde ele tá. Talvez ele consiga controlar de alguma forma as ramificações e escolhas dentro das ramificações. Eu não sei se isso é possível, mas pode ser que ele consiga. Pode ser que ele consiga, sei lá, de alguma forma, sabe, tipo, pegar alguém de uma ramificação e jogar em outra. Eu não sei como isso vai acontecer. Ele é um deus, como eu falei, a gente não consegue entender o que deuses realizam, mas de certo modo ele ainda tem um arco ali de Vingador Prime, mas ele também tem um arco de Deus das Histórias, como já falaram. Então, assim, eles meio que juntaram tudo em uma só. Algo interessante que eu vi num canal falando, eu não tinha pensado nisso, depois que eu vi essa pessoa falando, eu entendi que, de fato, a explicação deles ali no final da TVA, como a TVA vai ser agora, sabe? O Ouroboros, ele criou um novo manual, então a segunda edição do manual. Todos eles estão ali controlando sobre a tutela da B15, pelo que dá pra entender, a B15 é quem vai controlar de fato a TVA a partir de agora. E a gente vê ali que eles estão sempre de olho nas novas variantes do Kang que vão surgindo. E eles citam a variante do Kang do Universo 616, que é a nossa Terra principal. Então provavelmente é aquele Kang lá de Quantumania. Eles já estavam visualizando aquele Kang, mas eles mesmo, o Mobius mesmo fala que já foi resolvido o problema de lá. Então eles estão de olho nisso. E eu vi essa pessoa falando e depois eu parei pra pensar que realmente, cara, agora eles têm essa desculpa. Se ela quiser tirar o Kang de circulação, com tudo que tá acontecendo com o Jonathan Majors, como a gente já falou, cara, eles podem simplesmente falar, ó, a TVA já cuidou dos Kangs e acabou, não tem mais Kang, beleza, tudo certo, finalizado. Tem alguns furos de roteiros, principalmente por causa dos filmes. Quantumania é um filme que deixa muitos furos.
aquele final ali, aquela cena pós-créditos do Conselho dos Kangs, aquilo ali ser algo que a TVA não se preocupa com isso, sabe? Não faz sentido na minha cabeça, não é algo que, sabe, tipo, sei lá, parece que algumas cenas pós-créditos da Marvel é só pra trazer hype, e aí eles trouxeram essa cena pós-créditos do Conselho dos Kangs, mas em nenhum momento eles explicam aqui como a TVA não tá de olho nisso, como a TVA não viu essa reunião de diversos Kangs num só lugar, sabe, tipo... E aí parece que ou é um erro de Loki por não entender, sabe, não continuar essa história, ou é um erro do Quantumania de deixar aquilo ali só como um fanservice, sei lá, só como uma forma de chamar a atenção. Eu não sei o que é pior a gente pensar. Eu prefiro pensar que é um erro de Quantumania, porque o filme já é todo errado por si só. Então assim, deixa a Loki do jeito que tá, deixa a Loki do jeito bom que tá. No final é isso que acontece. Gente, sério, episódio fantástico, episódio muito bom, série fantástica. A gente vê que, cara, não tem nenhum corte, a gente vê cenas literalmente que foram gravadas junto com a primeira temporada. Quando eles falaram pra gente que essa série não precisava de regravação, era por isso. A série tava toda entranhada, toda encaixada direitinho, cara. Que genial isso, muito bom. A gente vê que coisas que aconteceram lá na primeira temporada se conectam, se encaixam, sabe, tipo, da mesma maneira, certinho, tudo correlacionando aqui. A gente vê as mesmas cenas, cara, muito bom, de verdade. É só isso que eu tenho pra falar. Foi muito bom ter essa jornada aqui com vocês de Loki. Muito obrigado a todos que acompanharam. Vai ter mais vídeos sobre Loki, podem ter certeza. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso aqui. Eu quero trazer como esse filme pode se ligar com Deadpool. Então assim, a gente vai ter muita coisa ainda pra falar sobre Loki, podem ter certeza, mas as análises terminam por aqui. Muito obrigado. Um beijo a todos que ficaram até aqui. Tenham um ótimo dia.